jovens, beleza? Meu nome é Charles Emanuel, eu sou dublador e você está no Dublageando. Sim, a dublagem também parou, e alguns estúdios já pararam desde quarta-feira, outros parece que só pararam agora sábado. E eu, Charles, só parei de dublar na quinta-feira. E esse vídeo é um oferecimento ao Michael, ao Michael, lá do Twitter, que me deu essa ideia de vídeo. Lembra, Michael, que eu falei com você? Ah, você me deu uma ideia? Só que acabou que o Wendel gravou esse vídeo primeiro. Droga! Mas enfim, não tem problema, porque eu acho que o que importa que realmente é a mensagem para alcançar o maior número de pessoas. Então, caso você tenha visto o vídeo do Wendel, realmente vai ficar um pouco parecido com o que eu vou falar aqui. Mas enfim, o importante é que é a mensagem, eu espero que vocês entendam, beleza? Ok, vamos lá. Vamos a alguns tópicos da dublagem e por que ela também parou. Primeira coisa, né? Imagina só, a gente dubla num cubículo, que é mais ou menos desse tamanho aqui, assim, né? Claro que alguns estúdios são um pouco maiores, mas o dublador, quando ele fica dentro do estúdio, geralmente, assim, uma média, eu acho que desse tamanho aqui, de uns braços abertos, mas enfim, é um espaço pequeno. E claro, o diretor ele tem um espaço do lado, em outra sala, com o técnico também. Fica lá o técnico de dublagem e o diretor de dublagem. E caso você pergunte do tradutor, ele geralmente faz o trabalho de casa mesmo. Alguns estúdios têm central de tradução, mas o comum é o tradutor fazer o trabalho de casa. E toda hora entra e sai dublador dos estúdios, de 8 da manhã até as 10 da noite. E tem uma circulação relativamente grande de dubladores naquele estúdio, porque eles entram e saem toda hora. Não é só um dublador que fica lá o dia todo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: imagina que eu dublei no estúdio X. Dublei lá, fiquei, sei lá, 2 horas naquele estúdio, saí dali e fui pra outro estúdio, que geralmente é em outro bairro. E aí eu eu preciso pegar transporte público, como o metrô, por exemplo, que é o que eu geralmente faço. Pego o metrô e tô ali, naquele vagão cheio de gente, dependendo do horário, lotadíssimo, e aí você não tem como ficar com esse 1,5 m de distância, nem 2 metros de distância. Acabei de dar um cuspe aqui, inclusive, ainda bem que não pegou em vocês. Então eu acabo encostando nas pessoas. Geralmente as pessoas espirram no metrô, ou geralmente as pessoas não estão se higienizando muito bem com as mãos ali dentro. E aí você acaba, sei lá, segurando na barra. Pô, aquela barra tá suja. Você bota a mão na porta, a porta tá suja também. Geralmente, eu não sei se vocês que andam de metrô repararam nisso ou não, mas também ônibus tem a marca dos dedos na porta, por exemplo, ou na própria barra, onde você segura pra não cair, pra não perder o equilíbrio, né? Então aquilo ali tá sujo pra caramba. Então, digamos que não tenha o coronavírus, você tem que se higienizar normalmente, porque assim, né, é o básico, acredito eu. E como são vários estúdios no Rio de Janeiro e em São Paulo, aproximadamente uns 20 no Rio, eu acho que o Wendel falou que são aproximadamente 30 estúdios em São Paulo, a gente tá dublando em praticamente todos eles. Eu não dublo em alguns estúdios, particularmente, principalmente aqueles que não pagam. Mas enfim, outro assunto. Eu dublo em vários estúdios, então eu saio de um estúdio e vou pro outro. Eu posso acabar sendo um vetor sem saber, porque eu sou jovem, tô com 31 anos, então eu ainda sou jovem. Porém mais velho que vocês jovens, mas enfim, eu posso acabar sendo um vetor, eu posso acabar transmitindo o vídeo sem saber, por tá pensando assim, ah, não vai me pegar, não vai me afetar. Mas enfim, eu tenho 2 coroas em casa, né? Então eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar neles também. Mas enfim, assunto pra daqui a pouco eu já falo com isso sobre vocês. Com isso sobre vocês? Daqui a pouco eu falo sobre isso com vocês. Eu tô muito perdido hoje, gente, socorro. Ok, volta pra dentro do estúdio de dublagem. O estúdio, ele só tem um texto pra todos os dubladores daquela produção. Então todos os dubladores que vão dublar aquela produção vão entrar em contato com aquele texto. E agora você imagina, aqui como eu falei agora há pouco, eu dei uma cuspida, né? Falando normalmente. Só que aí você imagina todos os dubladores que estão ali falando normalmente, né? Na verdade interpretando, e de vez em quando, vai uma salivazinha assim, vai o cuspezinho. Mas não é por mal, acontece, como vocês viram como aconteceu agora há pouco. Na verdade, eu espero que vocês não tenham visto ele voando, mas enfim. E a gente grita muito, a gente tosse, às vezes porque o personagem pede, ou às vezes porque a gente mesmo tá gripado, né? E a gente acaba tossindo. E eu, quando eu tô gripado, resfriado, eu geralmente dou um passo pra trás pra não tossir. Primeiramente em cima do texto e não tossir pro microfone pra não dar barulho pra galera que tá do lado, que são o diretor de dublagem e o técnico de áudio. Aí eu dou um passo pra trás, que agora eu não posso dar um passo pra trás, senão eu bater aqui. Eu dou um passo pra trás e viro pro... O microfone tá aqui. E viro pro lado e dou uma tossida. E pior é que eu tô com um pigarro aqui porque eu tava fazendo uma dublagem e tava gritando pra caramba. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é que eu acho que é o mínimo que tem que ser feito. Claro que de vez em quando eu saio do estúdio pra tossir quando tá muito forte, ou pra suar o nariz também. Eu acho que é o mínimo de educação que se tem que ter. E pedir licença pro diretor de dublagem e falar, gente, calma aí, eu não tô aguentando, preciso tossir ali fora. Aí, vai... Aí você tossiu tudo que tinha pra tossir, assou o nariz, tá bem limpinho, lavou a mão direitinho, lavou o rosto também, pronto.
vamos lá, vamos voltar a dublar. E esse lance do dublador acabar dublando gripado, eu posso dizer que é relativamente comum, né? Porque a gente às vezes não consegue adiar, a não ser que esteja muito mal mesmo. Só quem não vai dublar é praticamente de caso de vida ou morte, praticamente. Muito praticamente, não é praticamente? Então, praticamente. Mas sem contar um caso sério mesmo, de estar muito sem voz, estar rouco, ou estar gripado com dor e febre de forma absurda. Então a gente geralmente se sacrifica pra ir dublar. Na verdade eu não tô falando assim, só a gente não, eu tô falando do trabalhador no geral. Acho que isso é uma cultura, talvez, do brasileiro, de se esforçar mais do que devia, sei lá, pra fechar algum trabalho, né? No caso da gente, alguma produção de, sei lá, série, filme, mas enfim, outro assunto. E outro caso que tem na dublagem também é o vozerio, que eu já expliquei aqui, com certeza, assim, espero, no meu canal, mas como tem muita gente nova e acho que faz um tempinho que eu não explico isso, então eu vou explicar de novo. O que é o vozerio, Charles? O vozerio nada mais é do que aquele burburinho ao fundo, por exemplo, de um colégio, de um restaurante, de um hospital, por exemplo, dei um soco aqui na parede. Imagina, tô eu conversando com alguém aqui, tô eu conversando com o menino Ash aqui, tô conversando com ele, nós somos aqui a cena principal, a câmera tá aqui na gente, não é mesmo? E atrás aqui, imagina que tem um bando de treinador Pokémon falando golpes de Pokémon, enfim, falando várias coisas aleatórias, não precisa ser só, inclusive não precisa ser só sobre Pokémon, porque, por exemplo, quando a gente tá na escola, quando a gente tá no restaurante, a gente não fala só sobre a comida, não fala só sobre os deveres de escola, né? São assuntos teoricamente aleatórios que não fogem do padrão, digamos assim, de uma conversa. Esses são os vozerios, ponto. Ok, deu pra entender, acho que eu não quero dar uma volta muito grande. E o vozerio, como eu disse, são esses burburinhos atrás, então eles envolvem várias pessoas conversando. E no estúdio de dublagem também tem várias pessoas conversando. Geralmente, assim, acho que são 3 pessoas ou mais. Sei lá, de 3 a 5 pessoas, eu diria uma média boa de vozerio, de 3 a 5 pessoas. Então você imagina uma pessoa aqui, o microfone tá aqui, uma pessoa aqui, 2 pessoas aqui, 3 pessoas aqui, 4 pessoas aqui, dublando pra tela que tá aqui, né? E aí, tipo, dá uma do lado da outra com fone de ouvido, que inclusive essa é uma coisa que a gente compartilha também. Deixa eu voltar pra cá. E quando a gente tava dublando essa semana, nos estúdios que eu dublei, na verdade, essa semana, eu percebi que eles estavam limpando os fones de ouvido com álcool em gel. Mas enfim, mais pra higienização dos fones de ouvido. Tem a galera que leva o fone de ouvido também. Eu esqueci de levar. Eu geralmente realmente não uso fone de ouvido particular, mas essa semana eles pediram pra levar. Como eu não fiquei muito tempo em casa, eu esqueci de levar o fone de ouvido, me desculpa, mas eu higienizei com o meu álcool em gel no estúdio de dublagem. Em outros 3 que eu dublei, eles já higienizaram por conta própria. Mas enfim, voltando pra cá pro vozerio. Então você imagina essa galera, essas 4 pessoas aqui, juntinhas, falando uma em cima da outra. Isso normalmente já é ruim, né? Porque você tá cuspindo uma na cara da outra, né? Só que aí nesse caso agora é mais perigoso ainda por causa do vírus. Inclusive, eu tava no estúdio de dublagem esses dias e uma diretora chamada Marisa Leal, desculpa se eu não posso mencionar o seu nome aqui, mas ela é a dubladora da Ariel, da Pequena Sereia, da Morgana e da Pop, do League of Legends, do Baby da família Dinossauro, e eu vi que ela tava fazendo vozerio. Ela tava dirigindo uma produção e tava fazendo vozerio. Como eu falei, são algumas pessoas juntas, não é mesmo? Só que ela tava fazendo vozerio separado, cada dublador indo individualmente em um momento. Eles foram chamados na mesma hora pra fazer, porque vozerio, como eu falei, são juntos, mas cada um fez separado, justamente para não ter essa aglomeração, pouca aglomeração, né? Mas enfim, tá um do lado do outro colado dentro do estúdio de dublagem, justamente pra prevenir, pra ninguém passar vírus pra ninguém. E eu acredito que outros diretores de dublagem também tenham feito isso. Esse foi só o caso que eu presenciei, porque por acaso eu tava lá na hora. Inclusive, não era nem uma produção que eu tava fazendo. E como eu falei, alguns estúdios estavam limpando o fone de ouvido com álcool em gel. E inclusive, todos os estúdios estavam disponibilizando o álcool em gel logo na entrada, pra já chegar e se desinfetar. E dali, ir direto lavar a mão também no banheiro. Não é só ficar no álcool em gel, não. E dentro dos estúdios, eu também percebi que os diretores de dublagem, os técnicos, também estavam com álcool em gel. E como a gente não pode se cumprimentar, né? A gente chegava no estúdio e falava: oi, diretor de dublagem, oi, técnico, tudo bom? Aí pegava um pouquinho de álcool em gel de novo da mão deles. Obrigado, muito obrigado. E aí ia pro estúdio, mexia no texto, lembra? Mexe no texto, aí tá todo mundo mexendo naquele texto. Saiu dali, voltou pra, a gente chama de técnica, que é onde fica o diretor de dublagem e o técnico. A gente lava a mão de novo. Lava a mão de novo não, a gente passa álcool em gel de novo. Depois vai pro banheiro lavar a mão. E eu acho que essa atitude também dá um pouco de segurança pra gente, além, obviamente, não espalha o vírus mais do que já tá se espalhando, não é mesmo? Mas então, os estúdios estão fechados até quando? Eu não faço a menor ideia. Na verdade, eles têm uma certa estimativa pra voltar, mas acredito que essa estimativa esteja um pouco errada, porque a situação pode sair do controle, e se a gente ficar em casa, a situação pode ser contida mais rapidamente, e a gente consegue sair de casa, inclusive, mais rápido também. E eu também não sei o que vai acontecer com as produções que pararam no meio. Por exemplo, eu larguei não, né? Fui obrigado a largar algumas produções no meio, algumas séries no meio, inclusive, então eu não sei o que vai acontecer com elas no futuro, porque elas podem estrear, mas com legenda na data que estava programada pra estrear, mas assim, não vai ter dublagem, sei lá, até o episódio 3
3, 4, 8, não sei, mas enfim, eu não sei o que vai acontecer, se eles vão esperar pra estrearem essas séries só quando tiverem a dublagem toda feita. E em termos de salário, nós dubladores eu acho que já sentimos o impacto, já que nós paramos no meio do mês e nós somos freelancers, então nós dependemos da quantidade de dublagens que a gente faz pra receber o nosso salário no final do mês. E como a gente parou no meio, teoricamente a gente ainda tinha metade do salário pra receber, não é mesmo? Então a gente tá meio que ferrado. E acredito que futuramente nós dubladores também vamos sentir o impacto dessa paralisação, porque vocês já devem saber que muitas produções lá fora também foram pausadas. Séries, filmes, então coisas que ainda viriam pra gente dublar foram pausadas. Então vai dar um tempo nessa produção de, sei lá, um mês ou talvez mais, e aí vai demorar pra chegar. A gente vai dublar, digamos assim, tudo que tava atrasado, né, quando a gente sair dessa quarentena, vai dublar tudo que tava atrasado, e aí cadê as produções novas que ainda não chegaram? Ainda estão sendo produzidas, os filmes ainda estão sendo feitos, as séries também. Então a gente vai sentir um pouquinho, acredito que no futuro também. Então, dubladores, é hora de economizar. Na verdade, galera, em geral, estamos juntos nessa. É hora de economizar. E falando em não ter nada pra dublar, nada pra fazer... Vocês estão saindo de casa? Lembrando que não é pra sair de casa a não ser que seja extremamente necessário. E se você tiver algum idoso em casa ou alguma pessoa que tem algum risco de saúde, que está no grupo de risco e você tem que sair por elas, por exemplo, para ir no mercado, sempre quando vocês saírem e voltarem, quando vocês voltarem, separem a roupa que vocês estiverem usando, não entrem em contato com essas pessoas ainda, evitem, vão no banheiro correndo, deixa o tênis lá logo na entrada, lavem as mãos, na verdade tomem um banho, que eu acho que é melhor, e separem já essa roupa que vocês usaram na rua, sei lá, já bota pra lavar. É uma coisa, tá assim mesmo, tá só pra prevenir, justamente por causa deles, inclusive. E se você mora, por exemplo, em apartamento, que tem um play, que tem uma piscina, que tem uma academia, não vá, continue no seu apartamento, ok? Principalmente, talvez, na academia, porque nem todo mundo vai ser higiênico o suficiente pra ficar limpando o aparelho toda hora. Então é melhor evitar. Faça exercício em casa, inclusive tem aplicativos gratuitos pra vocês usarem o próprio peso do corpo, ou até mesmo pra inventarem alguma coisa. Eu tava vendo, inclusive, esses dias, olha eu coçando o olho, não pode, mas eu já lavei as mãos antes de gravar esse vídeo, um cara que tava fazendo com peso, era feijão e arroz, saco de feijão e arroz, acho que eram uns 4 ou 5 sacos de feijão e arroz, ele conseguiu dar uma amarradinha e tava fazendo agachamento. Dá pra fazer também, enfim. Isso, na verdade, vocês têm que olhar aí os aplicativos que vocês preferem. Tem vários aplicativos que estão disponibilizando treinos gratuitos. Deem uma olhada. Inclusive, eu vou fazer alguns, porque estou fraco. Eu, por exemplo, tenho a sorte de morar em casa, então eu consigo pegar um solzinho na laje com a minha piscina de plástico. Maravilha! Mas eu não posso chamar ninguém aqui, né, pra evitar aglomeração. Então eu tenho que fazer tudo sozinho, né? Ali ouvindo minha musiquinha. Mas esse final de semana eu não vou fazer mesmo, porque vai chover. Chateado. Questionário aqui rápido. Você sabe quanto tempo, no mínimo, você tem que lavar as mãos? 20 segundos. 20 segundos. Não sei fazer. 20 segundos, no mínimo. E se você perguntar para qualquer dublador o que 20 segundos significam para ele, ele vai dizer que 20 segundos equivalem a um loop, que é como a gente chama aqui no Rio de Janeiro, ou um anel, como a galera chama lá em São Paulo. E agora me acompanha. Um loop ou um anel equivalem a 20 segundos, correto? Correto. E 20 loops equivalem a 1 hora de dublagem. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que o nosso pagamento ele é equivalente à quantidade de loops que a gente faz, e não necessariamente o tempo que a gente fica no estúdio. Claro que a gente pode fazer 20 loops em 1 hora mesmo, ou pode até terminar um pouco antes, fazer em 40 minutos, por exemplo, e vai receber 1 hora de dublagem, porque a gente está recebendo de acordo com os loops, não de acordo com a hora do relógio mesmo. Eu sei que eu já expliquei isso aqui no canal, mas só pra fazer essa analogia de lavar as mãos e em relação a um loop ou a um anel. Beleza? Então, um loop igual a 20 segundos, e 20 segundos é o tempo mínimo que você tem que ficar no banheiro lavando as mãos. E falando em lavar as mãos no banheiro, eu aposto que a maioria de vocês está deixando a torneira aberta enquanto lava a mão durante esses 20 segundos. Não precisa deixar a torneira ligada o tempo todo, beleza? Porque você está gastando muita água ali. Você abre a torneira, lava a mão ali rapidinho, pega o sabão, esfrega, fecha a torneira, aí vai. Aqui até o pulso, até um pouquinho mais, entre os dedos, o dedão, outro dedão, na unha também, as unhas também no caso. E aí beleza, eu tenho certeza que ainda não passaram 20 segundos, vamos lá. E aí você tá indo lá lavando a mão, ok? Ok. Aí depois sim, você abre a torneira, enxágua a mão direitinho, passa uma aguinha na
torneira também, né, já que tá cheio de espuma, aí fecha a torneira e aí você evita também o desperdício de água. Eu sei que 20 segundos pra você parece pouco, mas como eu acabei de dizer, 20 segundos para um dublador significa muita coisa. Claro, o povo brasileiro, ele é um povo muito acolhedor, então ele adora aperto de mão, ele adora abraço, adora beijo no rosto, alguns estados dão um beijo, outros dão 2, outros dão 3 beijos no rosto, então você imagina. Gente, vamos evitar esse contato, ok? Ok, eu sei que é difícil, a gente sempre chega assim pra querer abraçar os outros, eu geralmente quero abraçar a galera toda, puxar assim, levantar quando eu tenho força, às vezes não tenho força, tipo agora que eu tô sem treinar, tô fraquinho, mas enfim, a gente tem que evitar isso. Dá só um alôzinho assim à distância. E assim, quando você estiver na rua, tenta manter 1,5 m, 2 metros de distância da outra pessoa, só pra evitar qualquer coisa. E em casa, o máximo que der, principalmente para aquelas pessoas que estão indo na rua fazer compras. Essas pessoas principalmente têm que ir pro banheiro direto, já se lavar tudo direitinho, né, pra não ter problema nenhum de contaminação. E falando em fazer compras, não é preciso fazer estoque de comida em casa, por exemplo. Pelo amor de Deus, vocês podem estar acabando com a saída de uma pessoa que foi no mercado, que foi na farmácia comprar determinada coisa e não tinha porque já acabou, porque vocês tiraram tudo das prateleiras, não é mesmo? Não façam isso, pelo amor de Deus, pensem no próximo. Peguem só, sei lá, um pouco mais do que o mínimo, talvez 2 produtos pra vocês. Enfim, claro que algumas pessoas têm mais gente em casa, então obviamente vai pegar um pouco mais, mas enfim, pelo amor de Deus, sejam um pouco conscientes. Até porque os mercados e as farmácias, eles vão continuar funcionando normalmente. Então, calma, sem pânico. E outra coisa também que talvez vocês tenham percebido no vídeo é que, eu não sei se eu apareceu isso antes ou não, mas eu acho que eu boto a mão no rosto demais, então se policiem também pra não ficar coçando o olho, principalmente se vocês tiverem que ir na rua, não cocem o olho, não botem a mão na cara, antes de lavar muito bem as mãos, beleza? Combinado? E claro que tem aquela galera também que pensa assim, ah, mas se eu pegar não tem problema porque eu não tô no grupo de risco, eu não vou morrer. Ou, por exemplo, palhaçada, eles fecharem os bares, nossa, até mesmo as praias, que exagero. Ah, isso tudo é conspiração. Ah, é igual uma gripe. Não, gente, não é igual uma gripe, pelo amor de Deus. Essa galera que pensa assim parece até o Joffrey do Game of Thrones. Eu imagino, tipo, ele mesmo, se ele tivesse na atualidade, ele pensaria desse jeito, acredito eu. Porque assim, você já viu o que tá acontecendo na Itália? Aproveita que você tá com bastante tempo livre agora e dá uma pesquisadinha rápida pra saber o número de pessoas que estão morrendo por dia. E aqui tava beirando acontecer a mesma coisa, porque assim, ninguém tava tomando atitude, não é mesmo? Estavam chamando de fantasia. Pessoas que não sabem nem mesmo colocar uma máscara na cara, estão achando que é Bird Box, não é? E outra coisa também, limpem o celular de vocês, verifiquem se ele é à prova d'água ou não, o que vocês podem fazer, se vocês podem passar um álcool em gel, se vocês podem até mesmo lavar eles, como é que pode fazer, porque alguns podem até 2 metros de profundidade ou mais. Eu acho que já chega, né? Eu já falei demais, já dei conselho demais pra vocês. Eu sei que vocês já ouviram muitas dessas coisas, mas é pra martelar mesmo a cabeça de vocês. Beleza? Então, fora isso, me contem o que vocês estão fazendo nessa quarentena, como vocês estão fazendo pra passar o tédio. Porque assim, a princípio, né, a gente ainda tá no começo. Então eu acho que ainda tem muita coisa pra fazer. Mas daqui a 1,5 semanas, 2 semanas, a gente pode acabar ficando um pouco enjoado. Mas enfim, contem aí como é que tá sendo a experiência de vocês, o que vocês estão fazendo, se vocês estão tendo realmente que sair de casa pra comprar alguma coisa, algum mantimento, algum medicamento, enfim. Bota aí nos comentários pra eu saber também essa experiência de vocês e o que mais. Acho que é isso, né? Falei demais hoje, eu tô meio rouco porque eu gritei na minha última dublagem, gritei pra caramba, inclusive, e tô sempre gritando, só que dessa vez eu não tava preparado. E é isso, gente. Enfim, se cuidem. Mentira, não tem beijo hoje, porque não pode beijo e não pode abraço. Eu só vou dar uma acenada aqui pra vocês de longe. E é isso, jovens, se cuidem. Fui!